Pode benção! Bom dia, ou tarde ou noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Estamos aqui para mais um Pode Benção. Hoje temos uma convidada muito especial, uma pessoa muito importante na minha vida e que posso-vos dizer que ouve todos os nossos podcasts. Não falha um e gosta muito de nós e nós gostamos muito dela. Sem mais delongas, que é o que os brasileiros dizem, não é? Pronto. Vou então apresentar Irmã Paula, amiga Moreira. Como é que estamos? Estamos bem, graças a Deus, muito Amém. bem. Amém. Muito bem. Estás contente de estar aqui? Muito contente. Gostas? Muito contente por poder dar o meu testemunho. Gostas do espaço? Gosto, acho bonito, muito bonito. Obrigado. Especialmente por poder dar o meu testemunho e para que pessoas que passaram o mesmo, ou que estão a passar o mesmo que eu, possam, portanto, aprender e saber que para Deus não há impossíveis. Amém. É isso mesmo. Qual é que é o título ela já tem o título, pronto. Qual é que é o título? Do suicídio para uma vida extraordinária. Exatamente. É isso mesmo. Bom, vamos começar do início. Porque se formos do fim não dá jeito. Quem é que é a Paula Moreira? Primeiro de tudo, sou uma filha de Deus. Sou uma mulher, sou mãe de duas meninas. Uma com 30, outra com 23. Já fui esposa, agora já não sou. Sou uma pessoa que serve ao Senhor. Uhum. Sou uma pessoa que entregou a sua vida ao Senhor num momento muito, muito mau da minha vida. Tive que bater no fundo do poço, é disso que vamos falar. Deus fez muitas coisas na minha vida, muitos milagres. Mas eu vou falar deste em especial porque é deste que me marcou mais, não é? Como eu já disse, sou uma pessoa que serve a Deus, sou uma pessoa que agora não consigo viver sem Ele. Há 12 anos para cá, não consigo viver sem Ele. Eu já nasci na igreja, os meus pais já casaram da igreja, casaram na igreja. Eu já nasci na igreja, portanto, eu sou da igreja desde sempre. Yeah. Pronto. E depois houve ali uma fase na minha vida, tipo 18 anos, e aquela fase parva da nossa vida que eu borrifei-me para a igreja. Pronto, borrifei-me para a igreja. E teve as suas consequências? E teve as suas consequências, claro. Claro que teve as suas consequências. Eu sempre tive Deus no meu coração e a palavra de Deus no meu coração. Depois não me casei, juntei-me com o meu marido. Vivi 25 anos com o meu marido toxicodependente. Até que Deus um dia fez um milagre e ele, depois de muitos tratamentos, ele conseguiu ficar na gíria, portanto, falando na gíria dos toxicodependentes, digamos assim, conseguiu ficar limpo. Ok, graças a Deus. Mas eu vou falar dessa fase, portanto, com tudo aquilo que acata e que acarreta viver com uma pessoa toxicodependente, eu quero que fique bem esclarecido que a escolha sempre foi minha. Okay. Sempre foi minha ficar ao lado dele. Com tudo o que acarreta, com as discussões, com brigas, com momentos também bons, mas pronto. Yeah. Com tudo o que acarreta viver com uma pessoa toxicodependente que precisa de dinheiro para a droga todos os dias, não é? E pronto, ele não era má pessoa, não tinha mau íntimo, mas pronto, precisava do dinheiro e com tudo o que isso acarreta. Exato. A escolha sempre foi minha estar ao lado dele, não é? Até que ele sai da droga, depois de 25 anos, e então eu passei a ser... Até ali ele precisava de mim, não é? Quando ficou limpo, ele passou a não precisar de mim. Portanto, aí ainda ficou pior o ambiente lá em casa, porque eu até aí ainda dava para varrer o lixo e para fazer as coisas. A partir daí, ele só vinha a casa para comer e para dormir. E ia para os NAs. Então eu entrei numa depressão muito, muito grave. Ok. Muito grave, as coisas estavam muito mal. E eu aí, uma vez fui à convenção do Desafio Jovem, com os amigos, porque eu já estava mesmo mal, estava numa depressão grande. E eu lá disse: Senhor,
eu entrego-me a ti. Portanto, eu já... Aonde? No Desafio Na convenção do Desafio Jovem. Mas aonde? No Desafio Jovem, na sede do Desafio Jovem, que é ali para os lados de Loures, agora não me lembro. Agora também não sei. No Desafio Jovem, portanto, onde é o Desafio Jovem. Sim. Pronto. E um Monte de Esperança, não é um Monte de Esperança. Exato. E portanto, o pastor fez o apelo, o pastor tinha dado uma palavra que a gente ou está no muro, ou salta para dentro ou salta para fora, a meio não pode ficar. Eu estava naquele limbo, não é? Eu servia a Deus, mas servia a Deus dentro da igreja. Portanto, eu servia na super igreja. Quando saía à porta, e a minha casa é só atravessar a rua, assim que entrava à casa já servia ao diabo. Pois. Porque era um ambiente muito, era gritos, era um ambiente muito mau para mim, muito mau para as minhas filhas. Eu nunca deixei meu marido porque eu nunca quis que elas não tivessem pai. E sempre achei que era melhor para elas. E hoje eu quero deixar aqui claro que não é o melhor para os nossos filhos. Não é. Não é o melhor para os nossos filhos a gente querer ficar com os nossos maridos quando eles não querem mudar. Quando eles não... Eu sei que Deus institui o casamento. Ele é sagrado. Mas na minha opinião, e eu quando vim para aqui disse Deus dá-me sabedoria, não quero dizer nada que envergonhe a tua cara. Na minha opinião, quando se passam uma certa linha os casais, quando há constantes discussões, gritos, as portas a baterem e essas coisas assim, os nossos filhos ficam muito mais traumatizados com os pais dentro de casa, ou com as mães, do que se as pessoas se separarem e cada qual for à sua vida. Yeah. No meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Mas eu, como não tive pai, nunca quis que as minhas filhas não chamassem ao pai, pai. E não está lá ninguém. E não está lá ninguém. Porque ele era, meu ex-marido, era toxicodependente, mas era uma pessoa muito amável, ele tratava delas, ele dava banho, mais amável até que eu. Ele fazia totós, ele metia o cheiro a bem, que era a água de colónia. Tanto que quando a minha Maria foi a primeira vez para a creche e que fui eu que a levei porque o pai arranjou emprego, ela dizia, mãe, eu quero bem. Eu disse, miúda, tu desapareces já, mete já à minha frente que eu estou tão atrasada, eu sei lá o que é o bem ou o que é o mal. E pronto, a miúda, coitadinha, foi, mãe, eu quero bem. À noite, quando cheguei, eu disse, a miúda só dizia, mãe, eu quero bem, eu não sei o quê. E ela é o cheiro a bem, pai, é a água de colónia que eu trazia da Chico. E ela não queria ir para a creche a cheirar mal. Pronto, e por isso eu fiquei estes anos todos com o meu marido, mas não é disso que eu quero falar. Portanto, como eu já disse, eu fui a uma convenção no Desafio Jovem e eu lá disse, Senhor, eu vou-me entregar a Ti a partir de hoje, eu vou-me submeter às Tuas leis, tira tudo da minha vida que não presta, da minha casa, neste caso, e traz tudo o que é bom. Yeah. Isto foi no fim do verão, agosto. Em que ano, mais ou menos? Há 11 anos atrás, portanto... 2015. 2015, exatamente, 2015. Mais ou menos, em 2015, pronto. Eu fui e pronto, a única coisa que eu fazia era chorar, não comia, não dormia. O ambiente lá em casa estava mesmo muito mal mesmo. E um dia eu chego a casa e o meu marido está com a minha melhor amiga, com uma das amigas que eu tinha. Aquilo doeu-me até à medula, aquilo doeu-me tudo. E pronto, eles foram-se embora, né, claro. E aquilo doeu-me, eu disse, Deus, agora que eu entreguei a minha vida, o que é que tu estás a fazer? Mas antes disso, Deus tinha-me dito, eu trabalhava na Chico, e Deus tinha-me dito logo, uma coisa instantaneamente, a convenção foi num sábado ou num domingo, na segunda-feira, quando cheguei ao meu trabalho, eu deixei de roubar. Não há outra palavra. A gente lá trazíamos biberões, espetas, roubávamos, pronto, tirávamos. Tenho muitas. Aquilo ia para o lixo. Tenho muitas xuxas dessas. Aquilo ia para o lixo, mas era roubar na mesma. E então eu e as minhas colegas, que aquilo era uma quadrilha, né? Umas sacavam, outras escondiam, outras levavam para o cacifre. E pronto, e eu disse, a partir de hoje não contem comigo. Isso foi instantâneo. Amém. Um dos frutos dos espíritos foi, a partir de hoje não roubo nem mais um clipe aqui, não levo mais, nem mais um clipe. Pronto. Elas, começaram a estar maluca e agora é chanta e não, eu não, e até ao dia que me despedi,
nunca mais trouxe não um clipe. trouxeste E nada. outra coisa que Deus disse foi: tu roubas-me, por isso é que tu não tens, a tua estabilidade financeira é nula. Eu às vezes tinha que pedir dinheiro à minha mãe para pagar o gás, para pagar a luz, pronto. Já se sabe, uma pessoa que tem, pronto, essas coisas. E eu disse: a partir de hoje eu vou dar o meu dízimo e as minhas ofertas, mas as ofertas a gente dá porque a gente quer, e o que a gente quer. O dízimo não, o dízimo é como o IRS. Eles tiram-te? Eles tiram-me. E eu disse: bem, a partir de hoje passo eu a tirar o dízimo. E a partir daquele dia até hoje nunca mais tive falta. Pelo contrário, hoje posso dizer que eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho certificados de aforro. Isto não é para a minha glória, não. Não, mas é... Não, tenho de conta poupança. Portanto, tenho uma vida normal, sem desafogo financeiro, pronto. E comecei desde aí a dar o dízimo, pronto, desde aquele dia que eu me deparei com aquele espetáculo lá em casa, né? Eu disse: Deus, e agora? E aquilo foi... Não sei se a morte será tão dolorida como foi aquilo doeu-me tudo. Não só porque me doeu porque era o meu marido, porque eu amava o meu marido acima de tudo. Aquilo não era acima de Deus, era acima de tudo. Ele para mim era o meu Deus. E hoje percebo claramente que Deus tinha que o tirar. E que aquilo tinha que acontecer. E tinha que ser assim. E ela era uma amiga muito querida. E era uma amiga que eu gostava muito, era uma amiga que chorávamos juntas, que ríamos juntas, que levava a Maria à escola. E naquele dia, então, aquilo doeu-me tudo. Doeu-me até à medula, doeu-me tudo. A minha depressão agravou-se, não é? E eu queria me matar. Já vamos aí, Paulinha. Já vamos aí. Está a ser... Só ficamos aqui. Está a ser ótimo. Mas eu queria-te fazer umas perguntinhas antes. Então vá, faz lá. Como é que... Ou seja, disseste que nasceste na igreja, não é? Sim. Como é que foi, tipo, essa... Até aos 18, mais ou menos. Sim, depois até voltaste. aos 18. Como é que foi essa vivência? Olha, a igreja era muito diferente do que é hoje, né? A gente não podia cortar o cabelo, a gente não podia usar calças. Eu nasci em 67, portanto, estás a ver, antes do 25 de Abril, a minha mãe cantava no coro, não podíamos usar brincos, não podíamos usar calças, e naquele ano, depois do 25 de Abril, não é? Eu tinha 7 anos depois do 25 de Abril, aquilo era a mesma coisa que sermos ETs. Portanto, na escola, e eles diziam: olha a protestante, ela é protestante, e éramos um bocadinho perseguidas. Para já faziam bullying porque os meus pais eram divorciados, e naquela altura ninguém era muito raro. Depois faziam bullying porque eu era protestante, e não era bem o que vivemos agora, não é? Graças a Deus que agora há liberdade, graças a Deus que agora, pronto, naquela altura não, as regras eram muito rígidas, a gente... Pronto, e naquela altura, depois do 25 de Abril, quando houve aquela liberdade, a gente, como jovens, eu tinha 7 anos, com os meus 13, 14 anos, eu queria vestir como as outras miúdas vestiam, aqueles vestidos à hippie, queria ir para a Feira da Ladra, e então, eu tinha uma vizinha que morava no segundo, eu morava no terceiro, e a gente metia lá as roupas hippies que comprávamos na Feira da Ladra, e como a minha mãe não deixava, eu descia ao segundo andar, trocávamos de roupa e íamos para a escola com a roupa que a gente queria vestir, né? Cortar o cabelo nem pensar, furar as orelhas. Quando furei as orelhas, furei logo 3 buracos. A minha mãe deu-me um estaladão que eu até virei a cara para o outro lado, porque éramos considerados escravos. Né? Escravos, e eu já tinha 14 anos ou 15. Não sabia dessa. Pronto, quem usava brinco eram os escravos, e então a gente, como não são escravos de Deus, não podíamos usar os brincos, não podíamos furar as orelhas. Não podíamos nos pentar, tínhamos que ser considerados os pobrezinhos, e andar de tranças, aqueles vestidos muito... Da Tom Sawyer. Sim, do século XVII, ainda Deus não tinha vindo à Terra, eu tinha que usar aquelas coisas, pronto. E pronto, mas na igreja, na escola dominical, nós aprendíamos os princípios, e aprendíamos sempre tudo o que eu sei hoje da Bíblia, e uma coisa que me salvou... Mas isso ficou-te sempre? Sempre. Okay. Sempre. Os princípios ficaram lá sempre. Quando eu estava aflita, quando a minha filha teve meningite e o médico disse: desta noite a sua filha não passa, a senhora despeça-se, eu disse: não, eu tenho um Deus que pode. E ele pôde. Esse é outro episódio da minha vida que me marcou muito. Eu não andava na igreja, não queria saber de Deus para nada, eu achava que Deus me tinha desprezado. Tu eras um filho pródigo? Era uma ovelha daquelas perdidas, cheia de espinhos e de cardos e de nós e sei lá, daquilo tudo.
Era uma ovelha que andava... E depois passei a ser uma ovelha daquelas ranhosas que andava com o pé na igreja e quando saía da igreja, ia, meu Deus, eu vomitava. Vomitar é uma expressão acima das pessoas, a raiva que eu tinha. Eu era muito bruta, era muito ríspida, era malcriada, inconveniente, porque eu tinha tanta raiva dentro de mim que quando falava com as pessoas, aquele primeiro que viesse morria. Uma vez o meu chefe... Estamos a rir porque pronto, sim, né? É isso, eu agora também me rio. Uma vez o meu chefe italiano disse: Paula, você contou... O que é que você está a fazer? Você é maluca? As espetas estão todas mal contadas. E eram 1440 espetas. Eu disse: então, agarrei na palete, o homem era só cheio de espetas azuis. Mandei a palete para cima do italiano, o italiano era só espetas azuis. Pronto, era deste estilo, era muito explosiva, não tinha autocontrole, era bruta, era má, era... Ou seja, conhecias, entre aspas, ou conhecias mesmo Deus, mas tinhas duas vidas. Tinha, era só... Eras o Batman. Era o Batman. Mesmo na igreja eu não era assim uma pessoa muito amável, nem muito afável. Se fosse preciso ser assim um bocadinho inconveniente, eu era. Mas na igreja quando saía da igreja e atravessava a rua e subia aqueles terceiro andar, era outra pessoa. Eu ia-te perguntar como é que foi essa... Pronto. Estavas no muro, né? Como tu disseste logo no início. Estavas no muro. Estava no muro, nem no inferno nem no céu. Estava ali, um menino, né? Como diz Deus, nem era frio, nem era quente, era morno. E Deus diz que vomita aos mornos, não é? É mais vale ser frio ou quente. Morno, não. Morno não dá, E como eu disse, naquele dia, pronto, de roubar deixei logo. Foi logo instantâneo. Os outros, depois pronto, aquilo foi muito difícil, foram tempos muito difíceis, foram tempos que eu não queria ir para casa, foram tempos que eu chorava o dia inteiro e eu ia de comboio. Para o meu trabalho, eu moro em Moscavide, trabalhava em Queluz. E o meio que eu pensava, eu quando vinha ao comboio, o comboio vinha e o comboio dizia-me: Amanda-te, não estás cá a fazer nada, Amanda-te que a tua dor vai passar. O comboio dizia-me. Porquê? Porque a minha mente estava completamente distorcida, não é? Tu cresceste na igreja, pronto, não sei o quê, e saíste do rumo. E foi... Saí do rumo, exatamente, saí da linha. Não, mas... sim, saí da linha. Mas cada vez, como é que eu vou explicar? A ver se, para as pessoas que, pronto, também estão neste limbo, né? Eu quero que a minha mensagem seja para as pessoas que também... pensam em se matar, porque a gente ouve nas notícias: aquela matou-se, matou os filhos. As pessoas não se querem matar, nem querem matar os filhos, elas querem se livrar daquela dor que elas têm, porque não é a mesma coisa que tens uma dor de cabeça. Tu tens uma dor de cabeça, ou uma dor de pernas, tu tomas um Benuron, tu tomas um Tramadol e aquilo passa. Agora a tua mente não passa, tu vives com aquela dor ao milésimo de segundo e tu queres te livrar dela. Só te livras dela quando tomas um Ropenol, um comprimido para dormir que tu tomas, começas a babar e passado 2 segundos estás a dormir e andas tipo um zumbi, como eu andei uns tempos, e aí livras-te da dor porque também estás completamente pedrado, não é? Mas de resto não, aqueles pensamentos vêm e eu estou farta de viver e eu não quero mais, e eu nem pensava nas minhas filhas, sou sincera, eu não queria aquela dor, porque eu sentia falta do meu marido. Estavas a carregar um peso que não era teu, morto. Um peso morto, sim. Outra coisa que eu fiz também, pronto, e depois o que eu fazia era chorava, telefonava para 2 amigas minhas, eu não vou dizer o nome, mas elas sabem quem são. Elas vinham e diziam: eu quero me matar, eu não aguento mais, eu hoje vou-me matar, eu não aguento mais, eu hoje vou-me matar. E eu aconselho a todas as pessoas que têm estes pensamentos: não os guardem para elas, peçam ajuda, digam que querem se matar, porque não é o cérebro delas, não somos nós, não sou eu, Paula Cristina, o Rei Moreira, que estava ali naquela altura, o meu cérebro estava doente, a minha cabeça estava doente. Tu reconheces que não eras tu a falar, era eu a falar, era a minha dor, era a minha doença, era a minha... Eram demónios, digo eu. Pois sim, e a certa altura tinha visões de pássaros negros e de coisas no meu quarto, às vezes não sabia onde é que era a porta, eu estava tão maluca, o meu cérebro estava tão doente, tinha uma depressão profunda, e depois tive que começar a ser vista no Júlio de Mato, o médico já não sabia o que é que me havia de fazer,
E porque eu queria me matar, só que quando chegava lá ao Júlio de Matos, eles diziam, nas consultas, né, nas terapias, diziam, eu vou internar a senhora. Eu internar não queria, porque eu via aqueles filmes que abusavam das pessoas que faziam cura de sono. Sim, e eu sim. ficava logo boa e portava-me bem, e já não... Dizias logo, não. Eu vou-me portar bem, doutor, eu vou-me portar bem. Um dia fui com a tua mãe, e a médica nunca mais vinha, não sei o quê, e eles diziam, a doutora está numa consulta, e eu a ver ali a médica, cheguei lá à médica, mandei-lhe um abrunho e perguntei à médica se ela estava a gozar comigo. A tua mãe, coitada, ficou assim um bocadinho, pronto, que ela ia comigo para me ajudar. Claro. Pronto, e então eu comecei... Essas minhas amigas vinham, elas oravam comigo, ouvíamos cânticos, ouvíamos pregações, e eu comecei a ouvir pregações e comecei a perceber quando me vinham esses ataques de loucura, ou quando eu estava num estado mesmo, vão-me matar, a única coisa que fazia sentido era eu ajoelhar-me na minha casa, no meu quarto, ou pedia socorro primeiro às minhas amigas, não é? Porque não conseguia fazer sozinha, e elas umas vezes vinham, outras vezes... era por telefone às horas esquecidas, e então pronto, tinha na minha cabeça, era o comboio rápido das 6, eu descia lá abaixo à estação, e quando o comboio rápido chegava à hora, eu pensava assim, coisas que eu aprendi na escola dominical, se eu me matar vou para o inferno, e eu na minha cabeça doente ainda tinha este discernimento. Deus nunca te abandonou. Nunca me abandonou. E como se eu me matasse e ia para o inferno, eu não queria ir para o inferno, era como se eu fosse uma criança. Até eu voltava para casa. Mas ias à estação. Mas eu ia à estação. Eu ia à estação naquela de chegar lá e mandar-me. Só quando chegava lá à plataforma do comboio, né? Quando o comboio vinha e ele parecia que tinha assim uns olhos que me chamava, que eram os faróis do comboio, não é? E ele apitava e eu pensava, se te matares vais para o inferno, se te matares, aquele meu pensamento de criança, como era ensinado em criança, não é? E então eu voltava a subir a rua, chegava a casa, telefonava, pronto, e telefonava elas, vamos orar, vamos ouvir uns cânticos, e eu comecei depois, quer dizer, a fazer sozinha, a fazer o desmame das minhas amigas, porque eu pensei, há coisas que eu vou ser só eu e Deus. Só eu e Deus, não, por muito amigas que elas sejam, por muito irmãs em Cristo, por muito... portanto, houve uma pessoa que me acompanhou muito, portanto, a tua mãe e outra pessoa, que é a Susana, pronto. Susana Gomes e o Zé Gomes, eles acompanharam muito, e ela dizia, Paula, eu não sei o que é que tenho de fazer, não sei mais o que é de fazer, e às vezes a gente conversa e ela dizia, eu não dava nada por ti. Mas se eu própria não dava nada por mim, como é que os outros iam dar? Só Deus. Até eu comecei a ouvir pregações quando estava aflita, comecei a ter autocontrole quando vinha aquelas ansiedades e quer-me matar. Eu comecei a ver que a única saída era mesmo ir aos pés de Deus e dizer, Senhor, cobre-me com o teu sangue, Senhor, ajuda-me. Senhor, mesmo no trabalho, portanto, depois eu trabalhei, portanto, eu divorciei-me em janeiro, quer dizer, o meu marido saiu de casa em janeiro. Eu, quando ia trabalhar, não tinha cabeça para trabalhar. As minhas colegas depois sabiam, porque eu estava lá desde os 18 anos, elas sabiam bem a minha vida. Até eu dormia nos colchões. Trabalhaste desde os 18 na Chico? Trabalhei 35 anos na Chico. Deus te abençoe. Então, o meu chefe dizia, Paula, vá para a casa de banho, que ele é italiano, vai para a casa de banho, quando vier o Dr. João eu chamo. Tome lá um colchão. Até eu dormia todo o dia no colchão, na casa de banho. Só se viesse o CEO é que eles me chamavam, porque ele sabia que eu precisava de ganhar o dinheiro. Só que eu estava tão medicada que eu não conseguia fazer as coisas. Pronto, e depois com o bullying de eu não roubar e de eu não entrar mais naqueles esquemas, tornou-se quase um inferno. E um dia eu vinha a subir, aquilo era uma rampa grande, Chico, e o CEO vinha a apitar, e eu vinha mesmo, eu vinha ali só o meu corpo. O resto de cabeça eu já ia a chorar para o trabalho. E ele disse, Paula, o que é que você tem? Vá à minha sala. E eu fui. E eu disse, doutor, eu não quero trabalhar mais, eu não consigo, eu estou com uma grande depressão, divorciei-me há pouco tempo e tal, não sei o quê. O doutor podia trocar uma de 50 por duas de 25. Podia-me dar uma indenizaçãozinha e tal, e eu ia-me embora. E ele, Paula, eu vou falar com os italianos. Pronto, aquilo foi uma quarta-feira.
E o meu chefe Boquete, eu naquela altura, já Boquete, que é o italiano, eu já dizia que era uma filha de Deus, já dizia que não fazia certas coisas, quer dizer, eu comecei-me a assumir. E eu disse, Sr. Boquete, eu fui falar com o Dr. João, e para ele me dar, se ele me dava uma indemnização, uma coisa, e passava uma carta para fundos de emprego, e eu ia trabalhar, e eu vinha-me embora. E ele disse, não, ele não dá nada a você. Ele não vai dar nada. E eu disse, não, você sabe que eu sou. Sei, uma filha de Deus. Porque eu já dizia que eu era uma filha de Deus naquela altura, né? Quer dizer, eles viram totalmente, eu mudei de comportamento, mudei. Ele deu-me a indenização, eu disse, Paula, tem aqui, X, se vocês quiserem ir embora, e a carta para o fundo de desemprego. Eu fui lá ao meu chefe Boquete, e foi Deus outra vez na minha vida, e ele disse, realmente você é uma filha de Deus, porque os italianos não dão nada a ninguém. Não despedem ninguém, ou não dão neste caso. Se eu quisesse me ir embora, ia-me embora, eu podia-me ir embora. E eu divorciei-me em janeiro, e saí da Chico em setembro. 9 meses. 9 meses. Nesses 9 meses foi mudar a minha vida totalmente. Ou seja, de uma pessoa que tinha... Como é que eu posso dizer isto? Nasceste na igreja, depois perdeste tudo outra vez, e agora tinhas que reconstruir tudo de novo, uma vida com Deus, uma nova... Tudo novo. Mas uma vida com Deus de verdade, não era... Não era de já não era morno, já era de verdade. E eu comecei a estudar, a ler, a querer ser uma pessoa mansa. Dizia, Deus, eu quero ser mansa, Senhor. Eu quero ser uma pessoa de autocontrole. Eu queria os frutos do Espírito. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas me respeitem, que não me digam, olha a maluca, veio ali a maluca. E comecei a trabalhar isto tudo em mim. Comecei a ler, a ouvir pregações, mas aquele pensamento de morte, aquilo... Depois com o tratamento e isso, acabou, foi-se embora, pronto. Mas aquela dor que eu tinha de ter sido traída, abandonada, e porque a gente gosta de uma pessoa, não carrega no botão e o outro dia já não gosta. Já não gosta, claro, é uma dor, não, já não gosta. É uma dor que fica, era chegar a casa e às 5 horas, às vezes achava que ele ainda vinha, que ele ainda ia entrar, foi ter que tirar o meu quarto, tudo, e ter que comprar uma cama de solteiro porque não conseguia aguentar com o espaço vazio ali ao meu lado. Pronto, seja, tiveste de dar a volta completamente por cima, não é? Exatamente, por cima. Tiveste que mudar as tuas rotinas, as tuas coisas normais. Rotinas, tudo. Em 9 meses eu mudei com muita oração, com muito jejum, com muito aos pés da cruz. Deus começou-me a dar sabedoria, a dizer, tens que ser assim, e tens que me obedecer, e tens que ser mansa, e tens que ser suave, e tens que... todos os frutos do Espírito, e tens que perdoar. Isso, perdoar. Queres entrar um bocadinho por aí? Queres explorar um bocado essa parte? O perdoar. O perdoar para mim é uma decisão, não é tu dizes eu perdoo e está perdoado, não. É uma decisão, e um dia eu perdoo o meu pai, que o carreguei 40 anos, porque eu acho que tudo isto que eu passei foi tudo um trauma de infância que eu tive, não foi o meu casamento... Tudo isto que eu passei também no meu casamento foi um trauma de abandono, um trauma de infância. Por isso eu agarrei-me ao meu marido como se ele fosse meu pai, meu marido, meu tudo. Ele era o meu tudo. Era uma pessoa que eu amava do fundo do meu coração. Levei 7 anos. A perdoar? Não, a deixar de gostar dele. A perdoar foi mais fácil. Foi mais fácil perdoar do que deixar de gostar. Foi mais fácil perdoar do que deixar de gostar. No entanto, perdoar é uma decisão. E custa. É uma decisão e custa. E custa, mas eu dizia, eu perdoo. E um dia eu estava no café que a gente costuma ir, e ela chamou-me. Ela chamou-me e disse, anda cá. Eu disse, opa, tu deixa-me que eu não respondo por mim. Ela disse, anda cá. Eu disse, não vou. E ela entrou no café e disse, perdoa-me, ali à frente de toda a gente. Porque Deus diz, aonde tu fores envergonhada, é onde eu te vou exaltar. E naquele café que a gente ia, naquele café que diziam, olha a cornuda, ela não sabe que a outra anda com o marido e não sei o quê, né? Foi onde ela pediu ali à frente de toda a gente, ela disse, perdoa-me. E eu, está bem, pronto, tudo bem, eu perdoo-te, mas conversas contigo não.
estás perdoado, vais à tua vida, um dia se precisares, ela estava doente, muito doente, ela depois acabou por falecer de cancro dos pulmões, e eu disse, olha, se precisares de um médico, de uma coisa qualquer, agora voltarmos àquilo que a gente era, não. E eu perdoei, naquela hora, efetivamente, eu perdoei, no meu coração eu perdoei, pronto, e foi mais difícil de perdoar. Ainda hoje... Está perdoado. Está perdoado, mas ainda hoje, às vezes, como é que eu hei de explicar? Aquele sentimento volta. Não é que ele não esteja perdoado, só que às vezes o sentimento volta. Eu é que não deixo que ele fique. Porque os sentimentos voltam, a gente somos humanos. E os sentimentos e não sei o quê, fizeste-me aquilo e fizeste-me aquilo outro, voltam, aquela coisa, que raiva que eu tenho, não sei o quê. Eu é que não deixo que eles fiquem, porque os sentimentos podem voltar, porque seja a outra pessoa qualquer, os sentimentos voltem, cabe-nos a nós dizer, eu não quero. É uma decisão. E eu hoje tenho o meu coração escudado, eu digo, eu não quero ter rancor de ninguém, eu não quero ter raiva de ninguém, eu vou dizer não, quando tiver que dizer não. Outra coisa, eu não conseguia dizer não a ninguém, e agora às vezes é um alívio dizer, não, eu não quero. Queres ser líder? Não quero. Sentes-te mais leve? Sim, por exemplo, aqui o podcast. Queres fazer? Eu gostava de fazer e dar o meu testemunho para que outras pessoas pudessem passar por aquilo que eu passei mais levemente, não é? Vendo o meu testemunho. Mas se eu não quisesse, eu ia dizer não quero. Isso foi uma coisa que eu aprendi a dizer não, não quero. E o não é um alívio. É um alívio. Outra coisa que eu comecei a ter, paz. A tua mãe dizia-me assim, eu tenho paz, tenho um cancro, já tive 2 vezes cancro, mas estou em paz. Eu cá para mim, meu Deus do céu, como é que ela pode ter paz? Eu que me fartava de chorar e de qualquer coisinha, eu não consigo ter a paz que ela tem, eu não consigo. Eu hoje consigo. Mas essa paz que tu, falas é aquela, lá está, conheceste Jesus e tenho aquela paz. E essa paz, e Jesus trouxe essa paz. Trouxe-me esta paz, mas essa paz também foi conquistada, porque eu quero aquela paz, porque Deus dá, Ele diz, eu estou à porta e bato, a gente é que tem que abrir a porta, percebes? Porque como o perdão, Ele está lá, e Deus vai-te ajudar a ter perdão, mas és tu que decides se queres perdoar ou não, és tu que decides se o teu coração vai ficar escudado. Por exemplo, eu ligava muito ao que os outros diziam, se no grupo de louvor, portanto eu entrei para o grupo de louvor, outra coisa que eu gostava muito, outra conquista muito boa, eu canto de ouvido, eu não sei o que é um dó, nem um ré, nem um mi, quando eles começam lá, é mi, é sol, cá para mim está bem, pronto. Eu canto de ouvido. Exato. Vais atrás. A que tiver ao meu lado, se cantar soprano, eu canto soprano. A que tiver ao meu lado, se eu cantar contralto, canto contralto. Quer dizer, eu tenho que estar ao lado da pessoa que vai cantar. Exatamente. Pronto. Agora, se é sol, se é mi, se é ré, se é não sei. Pronto, e também foi entrar para o grupo de louvor, é uma família, quer dizer, toda a igreja é uma família e um corpo, mas entrar para o grupo de louvor, para mim também me ajudou muito, porque eu sentia muito apoio deles, e ainda hoje sinto. Hoje é um grupo de louvor mais com jovens, e é muito bom a nós passarmos o nosso testemunho aos nossos jovens, como se passa nas estafetas, né? Nas corridas de estafetas, e eu sinto que estou a passar o meu testemunho aos outros jovens, que às vezes já fico cá em baixo, o meu testemunho já está a ser passado. O testemunho como se passa nas estafetas, percebes? E também é um ministério que eu adoro de coração, porque eu gosto de cantar. Eu lá nasci que cantava tudo, Rolling Stones, tudo que Pimba, Kizomba, vês que o meu dançava Kizomba com o Ricardo, a gente se amava ou se batia? Pronto. Não havia ali 2 termos. E então, sempre gostei muito de cantar fado, fosse aquilo que fosse, mas tudo de ouvido. E o grupo de louvor foi muito bom. Então eu comecei a aprender a estar com Deus, a colher os frutos do Espírito, a ser mansa. E um dia, Deus diz também que comprova a sua palavra, e um dia encontrei uma colega minha, não sei se a Maria ia comigo, mas acho que sim, numa loja dos Olivais de Roupa. Maria, como é que se chama a loja? Que a gente vai comprar? Na Leftis. E eu disse, Marta, que estávamos na bicha para pagar. E ela olhou para mim, deve ter pensado assim, e ela vem a maluca, vou levar com ela. Porque ela tinha sido minha aluna, entre aspas, lá na Chico. E aquela miúda passou o caraças.
E ela, quando me viu, até abriu os olhos. Eu disse assim, olá, Martinha, estás tão boa, estás tão bem e tal, está tudo bem, teu pai e tua mãe. E ela disse, Paula, tu estás tão mansa e tão bonita. Yeah. E aquilo eu disse, Deus, realmente eu mudei. Yeah. Para ela me dizer, tu estás tão mansa e tão bonita, eu disse, realmente eu mudei. Já não era o que eu pensava sobre mim, mas era o que os outros, ela não me via para aí há uns 7 anos, era o que os outros... Ou seja, a confirmação de Deus. Confirmação de Deus. Que custa também essa espera. Essa espera... De termos a confirmação dele, também custa, sim, né? também custa. A gente sabe que estamos melhores, mas os outros a dizerem, como ela, que não me via para aí há uns 8 anos, e disse-me, tu estás tão mansa, porque costumavas ser uma bruta, e tão bonita. Quer dizer, quando a gente também se entrega a Deus, a nossa beleza exterior também transmite a nossa paz, o nosso... A nossa leveza. Somos a luz do mundo, não é? Exato, a maneira de estarmos, a maneira de conversarmos, a maneira de falarmos com as pessoas. Eu disse, sim, Marta, Deus transformou-me. E ela disse, sem dúvida. Pronto, depois ela foi pagar as compras dela, foi à vida dela, e eu lá fiquei na fila. E é isso. Pronto, outra coisa que me aconteceu, portanto, eu divorciei-me em janeiro, saí do meu trabalho em setembro, porque e Deus tinha-me dito claramente que eu tinha que sair dali, e eu não tive dúvidas. E tu desculpa estar-te a interromper, tu sempre ouviste, ou seja, pronto, tiveste a tua má fase, mas sempre ouviste a voz de Deus, sempre... Eu sempre soube que eu ia ficar sozinha. Porque Deus sempre me tinha dito, naquelas indas e vindas e curas, que Ele não era a pessoa para mim. E embora Deus tenha instituído o casamento, eu acho que, como eu já disse, quando o nosso ente querido não quer seguir, não quer ter um coração segundo Deus, porque para já eu errei, eu devia ter casado com uma pessoa com o coração segundo Deus, e eu isso não fiz, né? Mas quando já estava casado. E eu acho que não somos obrigados de maneira nenhuma a ficar com eles, porque se eles não querem, nós temos que ser uns sós. Por acaso tenho isso aqui. Ok. Não, nem foi por acaso, estava a ler isto hoje e dizem Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Eu acho que não. É impossível. Por mais que Deus... Pronto, na Bíblia diz que a traição dá legitimidade ao divórcio. Mas eu penso, não sei se é bem de acordo com a palavra de Deus. Eu penso, quando 2 juntos, eu queria seguir a Deus, o meu esposo queria ir para os DNAs. Não funciona. Não funciona. Não dá. Não dá, filho, não dá. Então a gente tem que tomar uma decisão. Malta jovem, ouçam. Não dá, a gente tem que tomar uma decisão. Quando o jugo não é igual, não é? O jugo é aquela coisa que une os 2 bois e os 2 têm que ir para o mesmo caminho, para mim não vale a pena. Para mim, eu digo às minhas filhas, vocês mesmo, eu nem quero falar porque o diabo está à escuta, mas não fiquem. Não fiquem só porque parece mal, não fiquem só porque são cristãos, não fiquem só porque Deus instituiu o casamento e tudo bem, mas a gente faz um esforço, a gente ora para os maridos, ou para as esposas, a chegar a um ponto que não dá mais. E mais vale separar. No meu ponto de vista, mais vale separar e seguir a Deus, seguir o caminho. Foi o que eu fiz. Que é sempre o melhor caminho. Se a outra pessoa não quiser seguir, pronto, vai ter que ficar pelo caminho mesmo. Porque eu hoje digo, eu quero um marido. 10 anos, nunca tive ninguém. Porque eu queria primeiro limpar este entulho, este lixo que eu tinha. E olha que foi muitos contentores do lixo, daqueles das obras. Aquele entulho que eu tinha desde o meu pai, não foi só do meu casamento. Ou seja, né? desde sempre. A infância, desde a tua adolescência. Desde sempre. O meu pai foi-se embora, eu tinha 4 anos, a minha irmã tinha 3 e a minha irmã Ruth tinha acabado de nascer. Portanto, desde sempre, né? E as marcas de infância ficam, por isso eu falo muito com a minha filha mais Maria, porque a minha filha Melissa saiu muito cedo de casa, também devido ao ambiente, penso eu, que havia lá em casa. Ela tinha notas para entrar em qualquer universidade, Lisboa, onde ela quisesse, mas ela escolheu ir para a Leiria, que era para ficar longe de tudo aquilo, penso eu, que não somos assim muito chegadas. Ela não é muito de falar, é como o pai, não é muito não é assim como eu abrir a boca e não.
A Maria já é mais, e já conversamos mais, e já falamos mais sobre estas coisas, e já pedi perdão por algumas coisas que fiz, umas que me lembro, outras que nem tenho ideia disso. Mas pediste? Mas pediste perdão na mesma? Sim, do bater das portas, dos gritos, pronto, há umas que tenho ideia, outras que a minha cabeça estava tão doente que eu não tenho ideia. E o que eu aconselho mesmo, não fiquem. Se as coisas não dão, não fiquem. Porque os vossos filhos vão sofrer muito mais. E aquilo vai ficar marcado. Vos garanto que vai ficar marcado. Conforme me ficou marcado a mim a partida do meu pai, dele nunca mais querer saber de nós, vai ficar marcado. É tipo uma cicatriz, não? É tipo uma cicatriz que vai ficar marcada nos nossos filhos e que a gente pensa que está a fazer bem em nome de Jesus e pronto, e porque é cristã também quer dar um exemplo e não, mas não vale a pena. Não. Quanto a mim não vale. Sim, estás a falar da tua vida, estás a falar da minha opinião, do meu testemunho, não é? Não é separar por dar cá aquela palha, não. Separar porque não dá mais. Depois de ter tentado tudo. E tu acreditas que, ou seja, pronto, querias muito continuar essa... Pronto, não separar, porque achavas que estavas a dar um bom exemplo, como disseste agora, de Jesus, não sei o quê, mas sentes que ao separar foi assim a melhor coisa que tu fizeste? Livramento. E sei que Deus fez aquilo daquela maneira com uma amiga minha, porque se fosse com outra mulher qualquer eu tinha perdoado. Aliás, eu não podia perdoar porque eu não me queria. O sentimento era este. Eu não podia perdoar, nem podia pedir que ele viesse para casa, porque ele não queria vir para casa. Ele estava recuperado, estava limpo e queria ter outra vida. Porque eu às vezes dou comigo a pensar que eu namorei sozinha. Porque naquele estado, eu era uma muleta para ele. Eu namorei sozinha, eu casei sozinha, eu tive as minhas filhas sozinha. Porque quando só um ama... é difícil. É sozinho que está. E sempre estive sozinha. Eu queria as minhas filhas sozinha. Está bem com o apoio dele. Sim. Mas sozinha. Sozinha. Não é? E eu aconselho a quem passa por isso, ou quem está a passar, ou depois de terem feito tudo. E posso só também acrescentar uma coisa, não sei, claro. Se depois de falarem com Deus, depois de falarem com Deus, de perceberem qual é mesmo o caminho certo. Exato, e Deus tinha-me dito muitas vezes, porque ele já tinha saído de casa, já tinha estado na rua, já vivia na rua, e depois quando ele veio outra vez de uma desintoxicação, veio vir a Melissa, e ficou 25 anos. Pronto, e eu naquela altura Deus tinha-me dito que não era para mim. E tu ainda aguentaste? Eu não quis saber. Anos. Eu não quis saber nada. Eu quero deixar explícito que sempre foi tudo escolha minha. Somos nós que escolhemos o nosso futuro, não é Deus. Porque Deus, porque é que me deste isto? Então, mas foste tu que lá ficaste. A escolha é sempre tua. A escolha é sempre tua. Ficares naquele caminho ou ires para um caminho direito. Que foi o que eu fiz depois da convenção do Desafio Jovem. Eu depois... Outra coisa que me marcou, eu tinha carta há 30 anos, nunca tinha conduzido. Essa também eu lembro-me. Eu disse, Deus, se tu me deres um carro e me deres sabedoria para conduzir para conduzir, os meus carros vão sempre estar à disposição da tua igreja e dos teus filhos. E eu fui, comprei um 500, um Fiat. Grande carro. Grande carro mesmo. Hoje, sempre teve... para vocês e para outras pessoas que queria. É verdade. Um 500 e fui tirar umas aulas. O meu cunhado ainda me tentou dar aulas, mas eu não tinha noção nenhuma e íamos morrendo debaixo de um caminhão. E então eu disse, Armindo, não, eu vou para a escola. Então fui para a escola, tirei 25 aulas e tal. Eu nem sabia onde é que era para ir os piscas, nem o travão, nem fazer ponto morto, não sabia nada. Mas como já tinha a carta... era mais fácil. O senhor Santos disse assim, Paula, saia na primeira à direita. Eu sabia lá qual era a primeira à direita, ou na rotunda, no meu tempo só havia uma rotunda, só havia uma faixa, não havia rotundas com uma data de saída. Eram completamente diferentes. A gente ia era para irmos para os Olivais e íamos para Chelas, e pronto, ele era assim, o que lhe vale é que você já tem a carta, senão você nunca a tirava. E então, depois ia, e depois geralmente ia com a Susana ou com a Filipa, elas oravam e eu conduzia. Pronto, não era bem eu que levava o carro.
Era eu mais Deus. Porque eu Deus não tinha, no comando. Deus no comando. Porque eu não tinha bem a noção nem dos traços, nem das raias amarelas. Tudo, aquela parte de código, ainda hoje não sei muita coisa. Eu também já me esqueci. Toda aquela parte de código eu não tinha muita noção, mas o que é certo é que eu ia borrada de medo, mas ia. E depois eu comprei um alvéolo na costa, porque a Susana e o Gomes, lá vêm eles, também tinham uma relote na costa, e eu fui para lá com eles passar 15 dias, e eu ali também tive outro encontro com Deus, e disse: Deus, a partir de hoje eu não tomo mais antidepressivos. Acabou. Amém. Vou fazer o desmame e nunca mais tomei antidepressivos. Depois comprei também lá um alvéolo, e eu quando ia com eles ia sempre atrás do Gomes, e Deus sempre nos prepara, chega um dia que Deus tira o tapete, e agora? E eu ia sempre com ele e tal, eles depois meteram a via verde, e eu naquele dia... bem, já me aconteceu. Eu naquele dia atrás deles, a ida para lá, tudo bem. Tudo bem. A vinda para cá, meia-noite e tal, de um domingo, eles passam na via verde e eu, nada. E eu, e agora? Não tinha via verde. Pois. E agora, a Maria vinha cá atrás, vinha sempre: mãe, tu estás perdida. E eu, cara, vou dar um murro na miúda. Uma pessoa já está perdida, sem saber onde é que estava. E eu na segunda circular, em vez de me encostar à direita para sair logo ali, aeroporto, não. Fui em frente. E ela: oh mãe, tu estás perdida. E eu, ai meu Deus. Eu, não estou, mas estava. Quer dizer, estava perdida porque eu estava cheia de medo. Porque não vi que estava na IC17 a passar a Odivelas, a passar... Eu só dizia: Deus, dá-me um lugar que eu conheça. Deus, dá-me um sítio que eu conheça, sei lá, uma terra que eu conheça. E vi Camarate. Saí logo em Camarate. Oi, Jesus. O que é que tu foste Caraças. fazer? Assim bem, que nestes bairros vou ser violada, assaltada, tudo ao mesmo tempo. Mas pronto, lá passei para aqueles bairros e tal, lá fui. Ai, Lidl de Sacavém, pronto. Já sei onde é que eu estou. Mas a conclusão, Deus já me tinha treinado para isto tudo. E eu vi-me sozinha. Eu disse: Deus, agora sou eu e tu. E confiaste sempre em Deus. E confiei, sempre. E sempre. Isso eu já tinha aprendido a confiar, não é? Já te foi depois daquilo tudo. Já foi depois daquilo tudo. Eu comecei a conduzir e até hoje, depois comprei outro carro, melhorzinho e tal, porque Deus é fiel. Porque, conforme eu disse, eu comecei a dar os meus dízimos. Eu às vezes não tinha dinheiro para comer. Não tinha, não trabalhava e não dava dízimo, não dava ofertas, e desde o dia que eu comecei a dar o dízimo, nunca mais me faltou. Tal como ele diz: fazei prova de mim, se eu não vos encher, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos encher até transbordar. E realmente a minha vida é prova disso, e quem viu, e vocês conhecem-me, é até transbordar. O carro novo, não, eu não estou a dizer isto para a minha glória, não. Nunca. Um carro com 5 anos, a minha casa, como já disse, não te falta nada. Não me falta nada, sobra-me. E podes abençoar outros. E posso abençoar outros, é isso que eu ia dizer. E eu abençoo. Acho que eu abençoo a igreja, os shoes, aquilo que eu acho. Não quero estar aqui, ela está aqui, não. O que eu quero dizer é que sobra para mim, sobra para dar outros. Eu tenho uma vida financeira totalmente desafogada, e tento tirar de mim e da minha filha Maria, porque a gente às vezes tem a vida desafogada, mas tem aquele sentimento de escassez. Ai, não podemos comprar porque... Ai, às vezes diz: ai, mãe, não podemos comprar. Isso não, Maria, a gente pode comprar. A gente tem que ter sabedoria. Ai, mas não posso comprar uns ténis. Mãe, eu gostava dos ténis, mas eles custam 100 euros. Isso não, a gente vai comprar. Porque eu não vou ser escrava do dinheiro. Vou ter sabedoria para administrar o dinheiro. Se os ténis custam 100 euros, é 100 euros que a gente vai comprar. 100 euros, se calhar, noutro sítio qualquer. Pronto, exatamente. Tem que haver ali uma orientação, uma sabedoria. De antes tinha que haver uma orientação porque não havia escassez, não havia. Então não se podia gastar porque não havia. Porque se gastássemos para os ténis, eu depois já não tinha dinheiro para pagar a água, nem o gás, nem a luz, nem... Pronto, e às vezes a gente muda o nosso nível financeiro a outro nível qualquer, evolui, e o nosso pensamento tem que acompanhar aquele nível. E às vezes é pior o pensamento, a gente acompanhar o nível, não é? Porque Deus não nos fez para ser pobres, Deus fez-nos para a gente ter uma vida abundante. Mas às vezes o nosso pensamento, e neste caso também, pronto, queria dar o meu testemunho, eu tenho uma vida abundante, mas às vezes o meu pensamento ainda é um bocadinho de escassez, e eu quero combater isto, e tenho vindo a combater. Não, eu
eu não sou mais escrava do medo, eu não sou. Há uma música do Fernandinho que diz eu não sou escravo do medo, e essa música... Eu sou o filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém. E é isso mesmo, eu não sou mais escrava do medo da escassez, da pobreza, do medo de ir-me lá bater à porta o seu marido deve, né? É esta mentalidade que a gente tem que mudar ao mesmo nível que a gente sobe. Com a tua fé, com a tua coisa, que tudo muda quando te entregas totalmente a Deus. Exato, e a nossa mentalidade tem que acompanhar, às vezes não acompanha, às vezes a minha mentalidade não acompanha, e a gente tem que fazer um esforço para que a nossa mentalidade acompanhe as bênçãos que Deus nos dá, porque é o inimigo que nos quer roubar. Ele aí quer nos roubar literalmente. Ele ataca onde nós somos fracos. Exato, no nosso pensamento, no nosso medo, nas nossas fraquezas, mas ele diz que, e eu vivi isso, Deus aperfeiçoa-me nas minhas fraquezas, no medo de conduzir. Eu tinha agora conduz à vontade. Eu tinha tanto medo, que eu não tenho vergonha de dizer, eu levava aquelas fraldas dos velhos, porque eu quando fico nervosa é a diarreia. Eu tinha medo de me dar algum ataque. Eu tinha tanto medo, mas eu ia. E ele diz, estás com medo? Vai com medo mesmo. Isso é importante. Estás com medo? Vai com medo mesmo. Nós termos o medo, mas lutarmos o medo mesmo. E eu ainda hoje às vezes digo... Agora, umas últimas semanas, pronto, eu tenho aqui um problema de saúde e sei que Deus está, e sei que Deus vai resolver. Não é um problema nem grave, não é grave, mas pronto, tem a sua gravidade. E eu, quando vou na segunda circular, que vou dia sim, dia não, ali na segunda circular é o meu encontro com Deus, porque eu choro, porque eu... falo com ele, porque o sol vai-me bater na cara e é tão bom. E eu digo, Deus, obrigado pelo sol. E obrigado porque eu não estou naquela paragem a apanhar chuva. E obrigado porque não fui eu que bati com o carro. E obrigado, já não estou naquela situação. E obrigado que já não estou naquela situação há não sei quantos anos, que passei 35 anos a andar de transporte para a Chica, apanhar molhas, apanhar frio, e vejo aquelas pessoas nas paragens e digo, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que eu saí, do buraco que eu saí, de onde eu estava. Por isso é que eu digo, eu estava num estado que nem eu, já não me importava. Ou seja, eu não queria saber. Tu tiveste, se pudermos dizer assim, tiveste um segundo encontro com Deus. Um segundo encontro, uma segunda oportunidade. Mas não deste mais oportunidades? Não, nem vou dar. Atacaste essa e ficou essa? Acabou. Agarrei-me a Deus e agora venha ao que vier. Já não sei. Já não vou ter um marido que eu vou amar acima de tudo. Não. Eu vou ter um marido com o coração segundo Deus, que eu vou amar depois de Deus. Primeiro vai estar sempre Deus. Isso venha lá quem vier. Primeiro que as minhas filhas, primeiro que eu, primeiro que a minha vontade, primeiro que o meu marido, que ele vai me dar, de olhos verdes, cabelos aos caracóis. Ele não diz, para a gente ser específica. Então, não é? Estou a ser específica, de olhos verdes, cabelos aos caracóis e alto moreno. Amém. É muito específico. É específico, mas não é? Isso é tipo um surfista. E magro. Pronto. Com o coração segundo Deus, que é o mais difícil. E o mais importante. E é o mais importante, exato. E se venha quem vier. Amém. Eu vou morrer e vou fazer os possíveis e os impossíveis, porque a gente às vezes diz, eu vou ver Deus. E isso está muito frisado. Ou seja, vais para o céu. 100%. Não sei quando será, claro, ninguém sabe, mas uma coisa eu tenho a certeza, do que depender de mim, eu vou fazer, não vou meter ninguém à frente de Deus. Eu falo para mim também, ainda há muita coisa a mudar, ainda há muita coisa a mudar, ainda há coisas que eu tenho que mudar, ainda há coisas, como eu ia dizer na semana passada, eu disse, Porquê é que te aquietas, ó minha alma, não sabes de quem tu és filho, porque é que estás nervosa, porque a operação nunca mais vem, porque não me marcam a operação, porque há 5 meses que eu estou à espera da operação, porque eu tenho mal-estar, e então eu estava nervosa. Não quer dizer que a gente não fique nervoso, não quer dizer, porque nós somos humanos. Somos humanos, exatamente. Estamos escudados, temos vestidos com a armadura de Deus, e quando as coisas vêm, eu lembro, a gente sabe como é que há de lidar com elas agora, não é? É como se tu estivesses numa luta e tens um escudo e tens uma espada, agora sabes como é que está a servir dela, não é? Eu antes não sabia.
Eu andava na igreja a passear bonés. Transformaste a tua vida E de agora eu 180 sei, graus. 360 graus. Não, isso é voltar ao mesmo sítio. 180 graus. Não, voltar ao mesmo sítio não. Tens razão, 360. 180 graus. 180 graus. E hoje eu tenho paz. Amém. É o Uma mais paz. importante. E como é que és tu, ou seja, desculpa, estar a te interromper, como é que é essa paz e a tua geração? A Maria, a Melissa, como é que é? Eu quero transmitir às minhas filhas e aos jovens, por isso é que eu vim aqui falar, esta paz. E aos meus sobrinhos, também outra confirmação, os meus sobrinhos dizem: tia, eu quero ter a paz que a Maria tem. Eu quero ter a paz que a Maria tem. Até tenho um sobrinho que diz: benção! Benção, grande homem! Quem é aquele sobrinho? É o meu sobrinho Bernardo. Grande Bernardo! Porque ele teve um grande acidente de carro e o carro ficou todo desfeito. Ele saiu por um niquinho de vidro e ele disse: tia, foi o teu Deus. E eu disse: benção! E ele agora diz: benção, benção. Ele é mecânico de aviões. Deus é bom. E está, às vezes está no Dubai, outras vezes está, sei lá, no Brasil, outras vezes, e às vezes liga-me e diz: benção, ora por mim que eu vou não sei para onde, não sei o quê, encher o depósito do avião, benção. Mas tem fé. Então, sim, tem. E ele ficou, e eu quero marcar esta geração com o meu testemunho, especialmente as minhas filhas. A minha filha mora em Leiria, ainda agora a minha filha Melissa mora em Leiria. Houve esta tempestade que Christian, e ela disse: mãe, na minha casa não aconteceu nada. Eu disse: pois não, estás guardada. E as pessoas podem dizer: porque é que guardam a tua filha e não guardam os outros? Isso não é desígnio meu. Eu sei que Deus diz que guarda os nossos filhos, é isso que eu acredito. Agora, porque é que não guarda os filhos dos outros? Olha, isso eu não sei. É isso que eu acredito. E a minha avó era uma grande mulher de Deus, a minha mãe é uma grande mulher de Deus. Tu és uma grande mulher de Deus? Sim, eu sou uma grande mulher de Deus. E a Melissa? E eu acredito que é de geração em geração. E os meus netos gêmeos vão ser uns grandes... Netos gêmeos. De olhos verdes. Netos gêmeos. De olhos verdes. Um menino e uma menina vão ser uns grandes homens de Deus e uma mulher de Deus. Era a mesma maneira. E isso é que era cereja no topo do bolo. Tal e qual. Um neto de olhos verdes e uma neta. Eu quero uma filha de olhos azuis, mas pronto. Isso é o que pronto, temos. E eu quero, em resumo, é deixar bem claro qualquer pessoa que... Desculpa, deixar bem claro, eu vou dizer as minhas palavras, depois tu dizes as tuas, que não é a tua força, mas é a força de Deus. Não é na minha força, não foi nada na minha força. Mas não foi na minha força, mas foi pelo meu querer. Porque nós é que decidimos se queremos ou não. Boa. Eu decidi, eu disse: Deus, a partir de hoje eu quero ser igual a ti. Ou mais parecida contigo, igual a ti não. Mas comecei a querer não roubar, ser mansa, ser um testemunho na minha casa, um testemunho para os meus vizinhos. Comecei a querer ser mais parecida com Deus. Claro que ainda hoje tenho inseguranças, tenho medos, como eu já disse, e vou ter sempre toda a minha vida. Mas eu hoje sei qual é o caminho, sei que a porta é estreita, e é estreita. E é por essa que queres entrar. E é por essa que eu quero entrar, e é por essa que eu vou seguir, por mais estreita que ela for. E, por último, aconselho a toda a gente que tem estes pensamentos: não escondam. Estes e outros pensamentos de suicídio, pensamentos... Não escondam, procurem alguém que vos possa ajudar, alguém que possam falar, alguém que seja, portanto, credível em Cristo, alguém que seja melhor que vocês, porque eu acredito que eu ganhei muito, mas aquelas minhas duas amigas também ganharam, e os outros meus amigos, com o meu irmão, como eu chamo, o Gomes, porque lá na Costa ele disse: é a minha irmã e tal, vocês vendam-lhe a relote, e ele ficou, meu irmão, e eu lá na Costa tinha que dizer: oh mano, ainda hoje é oh mano. Portanto, ele é meu irmão em Cristo. E então eu não escondia, nunca escondi. As pessoas não escondam, não tenham vergonha porque têm sentimentos ou têm pensamentos, porque os pensamentos, a gente não é a gente que os vai comprar ali à esquina, a gente tem pensamentos porque temos uma mente doente. Não controlamos às vezes. Não controlamos, e quando diz: ele diz que se vai matar, não vai. Vai. Ele vai. Há uns que vão, outros que não, né? Mas aqueles que estão realmente doentes matam-se. Enforcam-se ou outra coisa qualquer. E eu acho que dividindo este peso com o outro, entregando a Cristo, entregando a Deus, peçam a Deus
que Ele derrama o seu sangue, que Ele derramou na cruz, que vos limpe, que vos ajude. Procurem, não quero dizer que seja a minha igreja ou outra igreja qualquer, procurem ajuda, mas não se estejam a recriminar pelos pensamentos que vocês têm. Amém. Estão doentes. Amém. A vossa mente está doente. Amém. Como uma doença qualquer, como um cancro, como uma meningite, já estou a falar de doenças bem graves. A gente não compra as depressões graves na rua. A gente não está deprimido porque quer. A gente não tem pensamentos suicidas porque quer. A gente não somos más para os outros porque quer. Eu até disse à Susana, quando eu tornar a ficar raivosa, tu avisa-me. E ela avisava-me, Paulinha, tu já estás a responder mal. Porque eu respondia, dizia assim, Susana, mas tu também pensas que não sei o quê. Assim, para dar cá aquela palha. Eu dizia, Susana, mas tu estás armada em boa, ou pronto, ou Susana, ou Filipa, ou fosse quem fosse. Quer dizer, quando eu não estava muito bem e estava nervosa, e então elas começaram-me a avisar. E eu pedia, quando eu tiver a passar dos limites, vocês, por favor, avisem. Porque as pessoas que têm esta mente, pronto, que está em cura, a mente ainda está em cura. E então temos que ter amigos que nos avisem, porque não são só os nossos amigos aqueles, és tão querida, és tão linda, não, os nossos amigos são aqueles que dizem, tu estás mal, tu agiste mal, tu não fizeste, tu estás a responder mal. Que não disfarçam, mas são transparentes. Exato, tu estás a ser bruta para mim, para que é que estás a ser assim? E eu, o quê? Mas eu fui bruta, mas o que é que eu disse? Disseste-me isto assim. Eu realmente disse, mas como foi da boca para fora, sem pensar, nem nunca pensei que ia magoar a pessoa, não é? E depois comecei a pedir a Deus também sabedoria. Ainda hoje eu digo, Deus, dá-me sabedoria. Comeste muito dos frutos do Espírito? Comi. E continuo a comer. Amém, então não. Eu continuo a comer. Hoje estou a treinar mais, Deus dá-me sabedoria e não ficar... quando estou chateada ou quando estou... não ficar assim com uma cara... não subir lá para cima, quando é o grupo de louvor. Agora estou a treinar Quando é o grupo de louvor, a minha líder disse-me assim, não te quero cá em cima com essa cara de tristeza, porque Deus é a nossa alegria, não te quero cá em cima. Quando tiveres com a cara de tristeza, vais ter que descer. Tipo isto. Eu sou um bocadinho mais bruta que ela é um bocadinho mais mega. E eu comecei a dizer, realmente é verdade. Então eu estou a treinar, mesmo que esteja a morrer ou que esteja muito triste, quando vou lá para cima, meto aqueles dentes de Joker. De Hollywood? Sim, de Hollywood e tudo. Eu estou a treinar este fruto do Espírito, porque se Deus diz que é a nossa alegria, a gente não pode... Especialmente quando é um grupo de louvor e estamos a levar os outros irmãos a adorar a Deus e a preparar o coração, não podemos estar ali como se estivéssemos a morrer. Eu muitas vezes ia para lá com umas todos nos devem e ninguém nos paga. Exatamente, não podemos. Quando a gente sobe aqueles degraus ou quando a gente vai adorar a Deus, a cara tem que ser Deus é a minha alegria, Deus é a minha força, Deus é tudo para mim. E é isso que levas para a tua vida, que eu vou continuar a levar para a minha vida. Amém. Isso é ponto assente na minha vida. Eu do muro já saltei para o outro lado do muro. Para o lado bom. Para o lado bom. E não vou voltar para cima do muro. Não vou. E isso é ponto assente na minha vida. E vou tentar levar esta nova geração, porque quero investir nela, porque também aceitei fazer este podcast a pensar nela. Se namoram e as coisas não estão bem, deixem. Deus não diz que os seus filhos não comem migalhas. Exato, Deus tem sempre as melhores coisas. Eles não comem migalhas. É isso mesmo, Paulinha. Portanto, se as coisas não estão bem, não mendiguem amor, não mendiguem atenção, não mendiguem. Foi isso que eu fiz 20 e tal, 30 anos. Sempre a mendigar. Eu sou amada por Deus. Ele é meu pai, Ele me ama incondicionalmente, assim como eu sou, gordita, maluquita. Não, já não sou. E Ele me ama. E o resto é crescente da minha vida. Amém. O resto é presentes da minha vida. Portanto, malta nova, não façam isso. Não façam isso. Bom, Paulinha, minha querida amiga Paulinha, obrigado por ter estado connosco. Obrigado eu. Gostei imenso por poder ter dado o meu testemunho. Tenho mais, fica para outra vez. Fica para outra vez, exatamente. Fica para outra ocasião. Mas olha, obrigado pela tua palavra e pela ousadia de partilhares a tua vida, a tua experiência. E espero que isto sirva para outras pessoas de exemplo, de testemunho,
pessoas que possam ouvir, não se deixem ficar, não é vergonha nenhuma. Estamos doentes mentalmente, estamos doentes, o nosso cérebro adoece, não é vergonha. É uma doença como outra qualquer. Peçam ajuda, precisam de ser curada, precisam de tratamento, precisam de ir para o Júlio de Matos. Tudo bem, também lá andei uma data de tempo. E foi lá que eu me curei, não foi nos psicólogos particulares, não foi que eu pagava rios de dinheiro. Não, foi lá. Nas terapias, porque lá estão os psicólogos, os psiquiatras que lidam com todo o tipo de doenças. São médicos treinados muito treinados, com treinados, sim, com bipolares, fiz todos esses exames, bipolares, esquizofrenia, sei lá, eu nunca tive, nunca me foi diagnosticado nada disso, era depressão profunda grave. Pronto, só isso. Esperemos que... Mas hoje não. Não, hoje não, 100%. Hoje estou... Alegre profundamente, amo o meu Deus de todo o meu coração. E paz. E paz, muita paz. Muita paz. Amém. Obrigado eu por esta oportunidade. É sempre um prazer e da próxima vez mais coisas. Mais coisas, exato. Irmãos, olhem, um beijo, um queijo. Tenho os meios pelos... Não tenho os meios pelos quais podem contribuir, não. Nós temos que arranjar um GoFundMe ou uma cena assim qualquer. Só porque sim. Bom, irmãos, olha. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Espero que tenham gostado do testemunho da Paulinha. Eu adorei, gostei bastante e acho que vai impactar muitas vidas. Estejam de coração aberto para receber isto, porque às vezes pode não ser connosco, mas é com os outros e nós temos que estar lá para os outros também. Pronto, isso. Pode ser com um amigo, pode ser nunca se sabe. Com um filho. Exatamente, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bom, irmãos, olhem, obrigado por estarem connosco. É o Pod Bênção, já sabem, tem... as informações todas que precisarem estão na descrição do vídeo. Deixem like, não se esqueçam que nós queremos chegar. Comentem e digam qualquer coisa bonita. Ou não sei. Rafa, não gosto da tua camisola. Pronto, vou tentar mudar, mas pronto. Né? É aquelas coisas. Mas olha, não se esqueçam que nós estamos com uma meta de chegar aos 100 subscritores até ao final de fevereiro. E 50 likes para o Tiago ir cantar no grupo de louvor. Por isso é isso, é essa a nossa meta, mas até ao final de fevereiro nós gostávamos muito que vocês pudessem fazer parte e nós pudéssemos ter 100 subscritores. Bom, é isso, comprem nossa loja. YouTube também está lá na descrição, deixei essas coisas todas. Um beijinho, Paula, obrigado mais uma vez. Obrigado. Um beijinho e um abraço e Deus convosco. Amém. Emanuel.